A Cúpula dos Povos é um grupo articulador da sociedade civil. Tem representatividade dentro da Rio+20, que é a reunião oficial dos executivos, mas a gente está representado lá. Então, tudo que a cúpula, tudo que acontece dentro da reunião executiva, a Cúpula dos Povos está sabendo, porque vai via Skype, vai ter uma TV Cúpula já. A sociedade civil dizendo o que quer, o que concorda ou não, e que desenvolvimento sustentável é esse, por justiça social e ambiental. Então, a gente precisa dizer o que nós entendemos e o que queremos. Que é muito bom, a gente vai lá, se reúne, sabe, 12 milhões de pessoas, e aí depois acaba Rio+20, a gente volta para nossas localidades com fome, com miséria, sem coleta seletiva, então é isso. O que vamos fazer após a Rio+20? Então acaba a Rio+20, o nosso intuito é deixar a sociedade civil consciente, organizada, sabendo das dificuldades e das propostas existentes, como articular isso. Na realidade, a gente precisa sair do discurso, não só os executivo, mas nós da sociedade civil também precisamos rever a nossa maneira. Então nós estamos cansados da linguagem, precisamos agir, porque a sociedade civil hoje ela não quer mais só apontar, ela quer estar junto. Resumo é viver uma democracia participativa e não deliberativa ou representativa, que é o que a gente vive. E muito mal. Então vamos participar dessa democracia. Rubens, há consenso internacional sobre temas, por exemplo, como emissão de gases de estufa? Por exemplo, na comunidade científica e no meio ambientalista e em muitos movimentos sociais, há consenso que o problema do aquecimento global e de mudanças climáticas é grave e, por isso é grave, precisa ser resolvido com urgência. Há um consenso relativo dos países desde 92, na Convenção de Clima, de que precisa ser feito algo. A grande diferença e o grande embate é que há resistências. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. O que nós comentávamos antes. Quando e quem será feito e quem paga a conta disso. Então, as mudanças climáticas estão se agravando. Como foi dito aí nessa reportagem, tem muita retórica e estamos precisando de ações. Quais são essas ações? Ações efetivas. Na área de energia, na área de mobilidade urbana, na área de restauração de áreas que foram florestadas, na agroecologia, na coleta e na reciclagem de lixo, na eficiência energética. Vou dar um exemplo, a gente falava antes do micro e do macro. Não basta eu, por exemplo, botar um aquecedor solar de água e economizar energia elétrica na minha casa, se for eu só alguns milhares de pessoas, isso precisa ter um efeito macro. Sim. Mas Quer dizer, um trabalho de formiguinha assim não resolve nada? Ajuda, mas ele por si só não é suficiente. Sim. Porque nós precisamos mudar aquelas ações que são incentivadas ainda por políticas insustentáveis. Então, eu dou um exemplo. Se nós aqui e outros milhares de brasileiros fizeram isso, vai ajudar. Com o tempo, outros vão se engajar. Sim. Entretanto, continuamos construindo termoelétricas ou usinas nucleares. Eu falava antes, as 4 usinas elétricas mais polêmicas desse país na atualidade, que é Angra 3, Belo Monte, Giral e Santo Antônio, elas juntas vão produzir 18.500 mil megawatts, que é mais ou menos o consumo de energia elétrica no horário de pico de chuveiros elétricos em 35 milhões de lares brasileiros. O governo declarou que essas 4 usinas vão custar 55 bilhões de reais. Se o governo tivesse um programa para doar aquecedores solares de água para esses 35 milhões, sairia mais barato que as 4 usinas. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter marcos de políticas públicas que apontem para uma direção onde a gente quer ação micro também. Sim. E que beneficiaria toda a gente, né? E que evita impactos ambientais, além de ser mais econômico. Já que a gente está falando disso, a gente pode entrar na questão do nosso Código Florestal. Existe alguma coisa boa dentro dele ou é um desastre total? Desastre. Né? O que tem de bom é que a sociedade reagiu, percebeu que o agronegócio para o Brasil é o maior concentrador de terras. O maior problema ambiental brasileiro ficou muito claro agora. Não é a questão do desflorestamento, é a concentração de terra. 80% das terras no Brasil estão na mão de menos de 20% dos proprietários, que recebem quase 100% dos créditos agrícolas, que é nosso dinheiro. Essa é a jogada. Ninguém está preocupado se vai proteger meio de rio, se vai ter mais verde ou menos verde. Essa oligarquia rural que se instalou no Brasil, paga pelos produtores de veneno, pelos transgênicos, esse pessoal está mandando no Brasil e não pagam a conta. Tem mais essa.
mais de 30% do código do crédito agrícola hoje é jogado para frente. Então, nós estamos vendo o Brasil ainda dependente de produtos primários, mostrou que o Brasil é um gigante com pés de barro. O Agora, Código Mário, Florestal foi um desastre porque propôs uma anistia ampla, geral e restrita para essas oligarquias. Os pequenos que produzem alimentos, que ajudam a sociedade, já estavam garantidos pela lei da agricultura familiar, que foi uma mobilização da sociedade civil, da Via Campesina, CONTAG, todo mundo, já estavam protegidos pela lei da Mata Atlântica. O que nós vimos foi uma farra e uma chantagem feita pelos ruralistas no Brasil. Esse foi o desastre. Você está aqui com o seu aparelho ao vivo, aqui, né? ao vivo. Agora, a revolução tecnológica ajuda muito na questão ambiental? Ajuda. O Veta Dilma, por exemplo, nós conseguimos ter mais de 3 milhões de assinaturas. Infelizmente, nenhuma resposta do governo, que preferiu responder à CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, Cátia Abreu, e aquela turma que se juntou lá formando os ruralistas e não respondeu à sociedade. Aliás, eu acho que é muito muito difícil no nosso sistema de governo que, mesmo que ela tenha boa intenção, a gente tem um Congresso, um Senado, que breca todas essas boas ideias. Renan Calheiros, presidente do outro Senado. exemplo, quer dizer, ninguém precisa estar fisicamente em Brasília para acompanhar o que o Congresso está fazendo. Sim. Os projetos Já é um na avanço, internet. né? Os tratados internacionais também, em 92 não tinha internet. Hoje dá para acompanhar e dá para eventualmente mandar sugestões para uma reunião da ONU via internet. Então, Foi hoje assim, né, tem mais, Ciano? foi assim na Rio +20, tem mais chances de participação e acesso à informação. Precisamos sair da passividade e saber que... Agora tem um termo que é o novo, que eu estou aprendendo aqui também, que é o slacktivist, né? Que é o ativista de sofá. Esse também não dá, né? Tem limite para tudo. Tem que ir para a rua. Vou aqui, curto, entendo, mas eu também vou à batalha. Você vem de uma imagem maravilhosa, agora, né? Engajadíssima. Então mas aí tem que ir lá, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, acho que isso é interessante. Nós que somos de uma geração, que a gente dizia agora há pouco, que tirava essas conferências no mimeógrafo, passando na datilografia. Hoje, eu estou com quase 60 anos, está usando isso aqui, é genial para a organização, fala com todo mundo. Já coloquei o que vai acontecer no programa agora, na internet, no Face, em todas as outras redes. Já entrei no Twitter, tudo isso é muito rápido, que a gente não conseguia fazer. E aí milhares de pessoas. Então a gente volta àquela questão que a gente falou no começo, que as pessoas estão andando muito mais rapidamente do que os governos. Exatamente. E aí, não só no campo da defesa do meio ambiente, no campo da defesa do consumidor, dos direitos humanos, os ativistas, sejam isolados enquanto cidadãos no sofá ou não, mas em sindicatos, em organizações não governamentais, estão usando dessas ferramentas, mas nunca estão deixando de lado aquilo que diz a famosa música, fala que todo artista tem que ir aonde o povo está, todo ativista tem que ir onde o problema está. Lá no povo. Então, isso é muito bom. Agora é com você, Cristian. O que você toca pra gente? Então, um pequeno arranjo de Romaria, do Renato Teixeira. Tá.
Esse é um clássico, né?